que o propósito de você estar aqui é adorar ao Senhor Jesus, adorar a Deus. Nada pode te trazer aqui além de você adorá-lo em espírito e verdade. Quando a adoração chega aos céus, os céus se rasgam, e a glória de Deus é derramada sobre os corações dos verdadeiros adoradores. Havia mais de 3 milhões de pessoas em Jerusalém, mas os céus se rasgaram e a glória veio sobre apenas quase 120 cristãos. Os outros estavam para a festa de Pentecoste, a festa das colheitas. Os quase 120 estavam adorando em espírito e verdade. Os outros estavam para cumprir um protocolo. Os quase 120 estavam esperando a promessa que viria do alto e alcançaria a vida de cada um, e todos seriam cheios do Espírito Santo. Existe aquele que vem apenas pelo protocolo, ele vai sair vazio. Mas aquele que vem adorar, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ela vai ser cheia do Espírito Santo. Eles serão cheios da glória de Deus, eles serão cheios dos céus. Quase 3 milhões de religiosos de todas as nações vieram a Jerusalém, mas não por causa do Senhor, mas para cumprir um protocolo. Mas havia quase 120 que perseveraram unânimes, unidos. Perseveraram orando e esperando a promessa que Jesus havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. Até que do alto sejais cheios do Espírito Santo. Eles estavam esperando a promessa. Eles não desanimaram. E os céus se rasgaram naquele dia, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. E eles faziam o quê? Oravam a Deus. Eles oravam a Deus. E de repente houve-se um vento com um som veemente, impetuoso, muito forte. Aquele vento muito forte que encheu toda a casa. E foram vistos línguas como os que de fogo sobre a cabeça de cada um. E todos começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, porque havia pessoas de todas as nações, e cada um começou a ouvi-los, a magnificar, glorificar, exaltar ao Senhor no seu próprio idioma. O Espírito Santo vem sobre a minha vida, é para nós exaltarmos, é para você, para mim, para nós exaltarmos e glorificarmos ao nome do Senhor, e aqueles que veem a glória do Senhor possam entender que você está magnificando, glorificando, exaltando, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. O teu culto não pode ser apenas um protocolo, irmãos. Você tem que aprender que você está aqui para ser o sacrifício vivo. O sacrifício no Antigo Testamento era apresentado e ali era colocado fogo para que consumissem o sacrifício. Hoje o sacrifício não é morto. O último sacrifício morto foi o sacrifício de Cristo. Depois do sacrifício de Cristo, nós apresentamos o quê? Os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. E assim como no Antigo Testamento havia a presença do fogo para consumir o sacrifício, hoje no Novo Testamento existe a presença do fogo para consumir o sacrifício. E a presença do fogo é o Espírito Santo na tua vida, queimando,
consumindo o sacrifício vivo que você apresenta no altar de Deus. A presença do Espírito Santo consumindo a este sacrifício. O Senhor dizendo: eu estou me agradando da tua adoração, eu estou me agradando do teu louvor, eu estou me agradando do teu sacrifício. Você está entendendo que você está aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Esqueça tudo que ficou lá fora e se jogue aos pés dele, se jogue na presença dele, e que a presença dele possa te encher, meu irmão, minha irmã, que as línguas de fogo possam estar sobre a tua cabeça e que você possa começar a sentir o fogo arder continuamente sobre o altar, e que a partir de hoje o fogo não se apague mais sobre este altar que é a tua vida. Shaba canta rabasso mantorabalabalas. Chegue a sua mantorabalas. Aleluia. Aleluia. Existe uma diferença entre o cristão que se emociona e o cristão que está cheio do Espírito Santo. O cristão que se emociona, ele chora. O cristão que se emociona, ele se arrepia, mas quando ele sai da igreja ele continua vazio. Ele se emocionou. Agora o cristão que está cheio do Espírito Santo, ele chora, ele se arrepia, ele sente algo queimando dentro do coração dele. E quando ele sai daqui, o fogo não apaga, o fogo continua aceso, ele continua adorando, porque o culto não termina quando acaba. Quando o culto, meus irmãos, acaba aqui, meus irmãos, ele continua dentro de mim, ele continua dentro de você. Quando o culto termina aqui na igreja, o Espírito Santo continua se movendo dentro de você, o Espírito Santo continua morando dentro de você, o Espírito Santo continua te enchendo, te fortalecendo, te preparando para você fazer aquilo que Deus tem para você fazer. O Espírito Santo, ele veio para te capacitar, para você fazer a obra que ele tem a ser feita através da tua vida. O crente que se emociona, ele sai da igreja, ele começa a se entristecer com as lutas. O crente que está cheio do Espírito Santo, ele sai da igreja e ele sabe que ele está passando no deserto, mas que a glória do Senhor, a nuvem da glória está sobre ele no deserto. O crente sabe que a luta que ele está passando não é para a sua derrota, para a sua destruição, mas é para Deus aperfeiçoar a glória dele na sua vida e prepará-lo para ele chegar na terra prometida. O deserto nada mais, nada menos foi do que a preparação do povo de Israel para chegar na terra prometida. O deserto nada mais, nada menos foi para Deus tirar a mentalidade de escravos. Porque quando eles saíram do Egito, eles saíram com a mentalidade de escravo. Eles saíram com a mentalidade de escravo, meus irmãos. Quem está entendendo? E eles não poderiam entrar na Nova Jerusalém com mentalidade de escravo. Eles tinham que entrar na Nova Jerusalém com a mentalidade de senhores. Porque Deus não é Deus de escravos, Deus é Deus de senhores. Jesus é Senhor de senhores. Jesus é Senhor de senhores e não de escravos. E é isto que Deus quer mudar. Ele quer mudar a tua mentalidade de escravo. Por isso você passa pelo deserto, para que você possa ser transformado o quê? Em um Senhor, aquele que tem, meu irmão e minha irmã, a autoridade, aquele que recebe o poder de conquistar. Escravo, ele só recebe em ordem. O Senhor, ele recebe o poder de conquistar, de avançar, de progredir. Então Jesus não é Senhor de escravos, ele é Senhor de senhores. E é por isso que ele vai mudar a tua mentalidade a partir de hoje, para você saber que Deus te chamou. Não foi para você ficar no deserto, que o deserto não é para sempre, o deserto é transitório. Ele te chamou sim para você passar pelo deserto, mas para você ser preparado, para que o momento que você entrar na terra prometida,
vida, a bênção te alcançar, o milagre te alcançar, a resposta te alcançar, a providência te alcançar, a promessa te alcançar. No momento que você for alcançado por aquilo que Deus tem preparado, você saiba administrar tudo quanto Deus colocou nas tuas mãos. Então o Senhor, hoje Ele está te transformando, tirando a tua mentalidade de escravo e colocando a mentalidade de Senhor, aleluia. Não estou falando do Senhor com letra maiúscula, porque Senhor com letra maiúscula quer dizer Jeová. Se você não sabia, no hebraico, a palavra Deus em hebraico, ela vem, quando a palavra no hebraico, Deus vem no plural, está falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É por isso que está no plural. Quando é acompanhado de S. Agora quando está falando Senhor Deus, ou Senhor, está dizendo Jeová. Então não é Senhor com letra maiúscula, mas Senhor, aquele ao qual você recebe o governo, você recebe a autoridade. Deus entregou a terra para quem, irmãos? Alguém pode ligar o ventilador para mim, por favor? Deus entregou a terra para quem? Me diga. Para o homem. Deus entregou a terra para o homem. Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele chegou para Adão, criou Adão, a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, não é que ele tinha 2 olhos, 2 orelhas, nariz, boca, mão, não. Não, criou segundo o DNA de Deus, o DNA, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o DNA da Trindade. O teu filho é teu filho, tem teu DNA, mas não parece com você. Parece, é semelhante, mas não é igual. É igual? Não é? Então ali Deus colocou o seu DNA em nós. O Espírito, Deus fez o homem com o Espírito. Com o Espírito. Deus soprou no homem o Espírito. É diferente de qualquer animal. Os animais são seres viventes, nós somos almas viventes. Você tem o Espírito. E a palavra Espírito, no hebraico, a palavra quando fala que Deus soprou o Espírito, fala fôlego. Deus soprou o seu fôlego. Você pode ver, você não consegue falar sem o fôlego, consegue? Prende o fôlego e fala, não fala. Você só fala por causa do fôlego, por causa do Espírito que está na tua vida. E Deus chama Adão. Muitos pensam que Adão era o homem da caverna, né? Homem da caverna que não tinha inteligência. Adão, ele não tinha pecado. Adão pecou depois. No começo ele não tinha pecado. Adão era dotado de superinteligências. Adão era dotado de superinteligências. E Adão começou o quê? Governar. Governar. Adão governava sobre os animais. Adão governava sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus entregou para o homem e disse o quê? Domine, governe. E desde que Deus entregou tudo isto para o homem, você pode ver que Deus nunca fez mais nada diretamente Deus fazendo. Sempre Ele usa quem? O homem, para que através do homem as coisas aconteçam. Não sei se já aconteceu com você, comigo já. De repente me dá uma vontade louca de orar por alguém, interceder, chorar. Deus te leva a você interceder. Às vezes te acorda de madrugada para você orar por aquela pessoa, e você começa a chorar, a interceder.
Depois passa uma semana, alguns dias, você se encontra com aquela pessoa que fala: olha, tal dia eu senti uma vontade imensa de orar, Deus me acordou de madrugada, eu estava no trabalho, tive que ir para o banheiro orar, Deus me incomodou para orar por você. E aquela pessoa fala: nossa, neste momento eu estava passando uma luta, eu estava passando isso, foi um livramento que Deus me deu. Deus não poderia ir lá, Deus não poderia ir lá Ele mesmo e agir na vida daquela pessoa? Por que Deus não faz? Porque Ele entregou essa autoridade a mim, a você. Quando você começou a orar por aquela pessoa, abriu uma janela no céu e ali Deus entrou em ação. Deus entrou em ação, porque Deus nos revestiu de autoridade e poder. Tem muitas pessoas aqui hoje, algumas enfermas. Deus não está aqui? Sim ou não? Deus está aqui. Ele não poderia tocar em você agora e te curar? Poderia ou não? Ele pode. Mas o que Ele vai fazer? Ele vai usar a minha vida para colocar a mão na tua cabeça, para que através da minha vida você seja curado. Isto é Deus agindo através da autoridade que Ele entregou para mim e para você. Se não estou equivocado, é Amós 4,7: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos profetas. Deus poderia fazer qualquer coisa sem precisar do homem, mas Deus entregou o domínio da terra ao homem, a autoridade no mundo espiritual. Você é a autoridade do mundo espiritual, eu sou a autoridade do mundo espiritual, nós somos autoridades do mundo espiritual. Deus governa o mundo através do quê? Do homem? Sim ou não? Através do homem. Deus governa o mundo através do quê? Do homem. Existem políticos que são a permissão de Deus, mas Deus está governando tudo através do homem e através da sua palavra. É por isto que o homem, eu, você, homem de Deus, mulher de Deus, deve exercer a autoridade que Deus colocou na tua vida. Deus, Ele colocou autoridade na nossa vida. Talvez você não imaginou ainda o que Deus falou: Pedro, aqui está a chave. Não é que Jesus entregou uma chave. Falou: Pedro, que você ligar na terra, será ligado no céu. Que você desligar na terra, Pedro, será desligado no céu. Eu estou dando domínio, governo. A autoridade está aí, ó. O que você falar, liberando segundo a palavra de Deus, vai acontecer na terra, vai acontecer nos céus. Assim como Deus usa a minha vida, usa a tua vida. Satanás poderia matar quem ele quiser? Poderia ou não? Mas não pode, porque ele não tem legalidade aqui. O mundo espiritual, para ele tocar em alguém, ele tem que ter autorização de Deus, ou então alguém que abre uma janela para ele entrar na vida de alguém. É aí aonde entram os macumbeiros, feiticeiros, né? Os satanistas. O que eles fazem? Assim como você é um portal de glória, eu sou um portal de glória, nós somos um portal de glória. Estes homens que invocam as trevas são portais de trevas, que ali eles apresentam o sacrifício às trevas, dando legalidade e oferecendo trabalhos de bruxaria, feitiçaria, magia negra, voodoo, para Satanás tocar na vida das pessoas e matá-las. Deu para entender? A autoridade no mundo espiritual está na minha vida, na tua vida. Jesus é Senhor de senhores. Aprenda isto.
O Senhor está na tua vida e Ele quer te usar para que o nome dEle seja glorificado. Jesus escolhe 12 discípulos, um se perde. Mas Jesus prepara aqueles homens e depois reveste quase 120 com o poder do Espírito Santo, para que eles comecem a pregar o Evangelho e ali ministrar aquilo que foi ensinado por Jesus e operar os sinais que Jesus operara, e disse: aquele que crê em mim fará sinais maiores ainda. Vocês estão entendendo? Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Governe, domine sobre todas as coisas. Digam glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Salmo 138, versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu santo nome pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandecestes a palavra acima de todo o teu nome. Engrandeceste a palavra acima até do nome dele, ou seja, pela palavra do seu poder e não pelo poder da sua palavra. A palavra está antes do poder. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma, e havia a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja, e houve luz. A terra existia, a terra foi criada, só que ela era vazia, sem forma, havia trevas na face do abismo, estava tudo desordenado. Mas mesmo assim o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Das águas. Aprenda uma coisa: não é porque o Espírito de Deus se move na vida de uma pessoa que a vida dela está toda organizada. Aqui estava tudo desorganizado e o Espírito de Deus se movia. Quando tudo foi colocado em ordem, apóstolo? Quando Deus libera a palavra. Haja luz. Haja luz. E quando a palavra que fala no princípio, não fala na cronologia do tempo, porque aqui não havia tempo ainda. O tempo, ele começou a ser criado quando Deus, o tempo passou a existir quando Deus criou o quê? O sol, a lua, as estrelas, e a terra começou a girar em torno do sol. Aí começou o tempo. Então aqui pode ter passado milhões de anos, porque não havia a cronologia do tempo. Domingo eu vou falar melhor a respeito disso para vocês. Vou dar um estudo bíblico a respeito do princípio. A palavra veio com poder e organizou tudo. Houve luz, houve separação entre as trevas e a luz, e ali pela palavra todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa, irmãos.
A palavra de Deus está acima da revelação, está acima da profecia. A palavra de Deus está acima de qualquer dom. Tem pessoa que, se ela não for revelada no culto, ela não é curada. Não, só vou ser curado porque se eu for revelado. Ei, a palavra está na minha vida, a palavra está na tua vida, na nossa vida. A palavra é algo tão importante. É muito forte isso aqui. A palavra é algo tão importante que aquilo de mais precioso que você tem, que é a tua salvação, se você não liberar a palavra de confissão, você não é salvo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Aleluias. Versículo 9. Romanos 10, 9. Olha o poder da palavra. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você não liberar a palavra de confissão para a salvação, você não é salvo. A palavra tem tanto poder que aquilo que é mais precioso na minha vida, na tua vida, que é a eternidade, se eu não liberar a palavra confessando que Jesus é o meu Salvador e recebendo-o como Salvador da minha alma, eu não serei salvo. Deu para entender? Irmãos, é muito forte. Muito forte. João capítulo 1. Acharam? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, e ele estava no princípio e com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cai. É por isso que quando você libera uma palavra no nome de Jesus, o milagre acontece, a cura acontece, o sobrenatural acontece, porque Ele é Senhor de senhores. Ele te fez Senhor no mundo espiritual, Ele te fez Senhor. O Senhor é quem tem autoridade, e se você tem autoridade é porque Ele te fez Senhor no mundo espiritual. Aleluia. Ele nos fez senhores no mundo espiritual. Quem entendeu a palavra? Receba esta palavra na tua vida. Domingo você vai aprender muito mais, 8 da manhã. Amém? Não falte. Domingo você vai aprender quem é o princípio. Você vai se surpreender. Feche os teus olhos. Ele está aí dentro de você, deixa Ele se mover, deixa. Ele está aí dentro de você, deixa-o se mover. Deixa-o se mover. No início eras a palavra. Deixa Ele agir dentro de você. Deixa Ele queimar aí dentro de você. Deixa o teu coração arder. Nada vai nos separar. Ó, quão lindo esse nome é. Quão lindo esse nome é. O nome